de justiça, olha que interessante, ao oficial de justiça o poder de avaliar bens. Em que momento? No momento que o oficial procede à penhora de um bem, procede ao arresto de um bem, ele mesmo, oficial, vai proceder à avaliação. Ou seja, nestes casos, o legislador dispensa a presença do perito. Agora, se a avaliação depender de conhecimento técnico específico, aí será necessária a prova pericial. Vou dar 2 exemplos. Se o oficial de justiça procede à avaliação de um apartamento, ele tem condições de avaliá-lo. Como? Jornais, cotações de jornais, imobiliárias, o valor do apartamento vizinho que está sendo vendido e assim por diante. Ele tem condições, um apartamento ele tem condições. Mas, se o objeto da penhora for, por exemplo, uma joia, um diamante, como é que o oficial de justiça vai avaliar? Não tem condições, depende de prova técnica. Aí sim haverá a necessidade de um perito. Tá? Isso é muito importante, essa é a exceção no caso da avaliação. Quanto aos exames, olha, DNA, isso é para você, DNA é prova pericial, isso, o DNA que é tão discutido, o DNA que é tão falado, é prova pericial. Mas não é prova documental? Não, é pericial. Depende de um perito, Então, todas as ações de investigação de paternidade, obrigam a produção de uma prova pericial. Claro, salvo naqueles casos em que o requerido se recusa a fazer o DNA, onde há a possibilidade da presunção da paternidade. Agora, veja bem, será que a prova pericial é absoluta? Ou seja, será que o juiz tem a obrigação de julgar de acordo com o laudo pericial? Esse é um ponto muito importante. O Código de Processo Civil dá ao juiz liberdade de avaliar, de apreciar as provas livremente. O juiz pode se convencer do contrário. A prova concluiu por X, ele pode entender que foi Y? Pode. Isso acontece muito no caso de prova pericial. DNA foi positivo. O DNA indicou que o requerido é efetivamente o pai. Agora eu vou fazer uma pergunta para que você pense um segundo. Será que o juiz, em que pese esse DNA positivo, pode julgar improcedente a ação, indicando que o requerido não é o pai? Será que ele pode? Pode. Por quê? Porque a prova pericial faz parte de um conjunto probatório. Daí a possibilidade do juiz analisar livremente as provas. Porque ele não analisa uma prova separadamente. Ele analisa a prova dentro de um conjunto probatório. Então, se o conjunto probatório convenceu o juiz de que o requerido não é o pai, mesmo com DNA positivo, ele poderá julgar improcedente a ação. Não, mas isso é impossível. Se o DNA foi positivo, ele é o pai. Não, o DNA não atinge 100%. Existe a possibilidade de não ser. Então, as testemunhas ouvidas indicaram que os dois nunca se viram, nem se conhecem, requerente e requerido, nem se conhecem. E agora? Mesmo com o DNA positivo, o juiz julga improcedente. Certo? Dentro da prova pericial tem outro ponto que é muito importante. É a figura do perito. Claro, quem desenvolve a prova pericial e elabora um laudo conclusivo é o perito. Perito, que é um profissional daquela área. Perito, que é um profissional daquela área, da área específica. E esse perito, em regra, é
remunerado. Então nós temos os honorários periciais. Os honorários periciais. Quem arca com esses honorários periciais? Normalmente, quem requer a prova paga os honorários. Normalmente, quem requer a prova paga os honorários. Normalmente é assim. Normalmente é assim. Só que existem alguns casos específicos. Vamos admitir que o juiz determinou a produção da prova pericial. Lembra que eu disse agora há pouco que o juiz pode de ofício determinar a produção de qualquer prova? Isso inclui a prova pericial. O juiz, por conta própria, pode determinar que seja produzida essa prova. Ora, se o juiz determinou a produção da prova pericial, meus amigos, se ele determinou, quem vai arcar com os honorários periciais? Quem será que vai arcar com os honorários periciais? Sabe quem? O autor. O autor. Não divide em dois, não. É o autor. Por que é o autor? Porque a prova, em tese, interessa a quem? Ao autor. Então ele arca com os honorários periciais. E já que eu disse que o juiz pode, de ofício, determinar a produção da prova pericial, vem outro ponto importante. Vamos admitir que o juiz determinou a produção da prova, o perito apresentou um laudo, o laudo pericial. Primeira questão, será que o juiz pode deixar de homologar esse laudo ou ele é obrigado a homologá-lo? Resposta, ele não é obrigado a homologar esse laudo. Ele pode falar assim, não homologo, entendo que esse laudo não é realmente conclusivo. E nesse caso, então, ele não homologou, será que ele pode determinar de ofício a produção de uma nova prova pericial? Pode. Pode. E se ele determina de ofício a nova, quem arca com os honorários? O autor. Quem vai arcar é o próprio autor. Então, concluindo, o juiz pode não homologar o laudo e determinar a produção de nova prova pericial. Ok? Mas é claro que dentre os meios de prova, aquele que é mais polêmico, aquele que, na verdade, nos deixa mais curioso, não é outro senão a questão envolvendo as provas orais. As provas orais. Veja que eu não falei prova testemunhal ainda. Eu falei provas orais. Por quê? Prova testemunhal é uma modalidade de prova oral. Porque, na verdade, são 3. Quais são as provas orais? Esclarecimentos periciais, depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas. Esclarecimentos periciais, depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas. Todas essas provas orais são produzidas aonde? Em que momento? Na audiência de instrução. É isso. As provas orais são produzidas na audiência de instrução. E nesta ordem, primeiro a oitiva do perito, depois depoimento pessoal e, por fim, oitiva de testemunhas. Nesta ordem. É claro que a oitiva do perito ou esclarecimentos periciais não é lá muito comum nos casos concretos. Claro que não. Nem sempre o perito é ouvido. Mas se houver alguma dúvida, se houver alguma impugnação, o juiz poderá perfeitamente ouvi-lo. Tranquilo, não tem aqui nenhuma consideração relevante. Em compensação, no que tange ao depoimento pessoal, tem que se tomar muito cuidado. Quem presta depoimento pessoal? As partes, autor e réu. Estes prestam efetivamente o depoimento pessoal. Estes efetivamente prestam depoimento. Tá? Na frente do juiz. E geralmente, você que é advogado, você que é estagiária e logo estará exercendo sua atividade profissional, ou você que vai prestar concurso para a magistratura, saiba que uma parte não ouve o depoimento da outra. Então, no momento que o autor presta seu depoimento, o réu não pode ouvir e o contrário também é verdadeiro. Claro, porque senão nós teríamos aí uma manifestação de um sobre o outro e isto não é possível. Isto não é possível. Ok? Muito bem.